Quando nós somos convidados para fazer aqui uma pregação pela equipe de eventos, que é uma equipe que cuidadosamente prepara todos os eventos aqui da Canção Nova, essa equipe reza e pede a Deus que dê um tema para cada pregação. E eu procuro ser muito fiel ao tema que eles passam para mim. Passa pela internet o dia, o horário e o tema. E o tema dessa pregação de hoje foi esta: parar para permitir Deus agir na nossa vida. Eu achei que eles foram muito felizes e foram muito inspirados por Deus. Parar para permitir que Deus possa agir na nossa vida, trabalhar na nossa vida. Porque se a gente não parar, não é? A gente não consegue ouvir a voz de Deus, não consegue interpretar os sinais que Deus nos dá pelos acontecimentos da vida, e aí a gente acaba não fazendo a vontade de Deus. Então, é isso que eu quero meditar com vocês nesta manhã. Parar para permitir que Deus haja na nossa vida, trabalhe a nossa vida, nos faça segundo o seu desejo, a sua vontade. Nós estamos vivendo num mundo de muita correria, o mundo da técnica, o mundo da tecnologia, o mundo em que cada dia aparece uma coisa nova, o mundo que a internet invade os nossos lares, a televisão, e nós não temos sossego. É um ativismo, né, exagerado. Então é preciso a gente parar. Para nós cristãos é preciso ter uma disciplina espiritual. O que é isso? Você tem uma disciplina na sua vida, o horário de você ir trabalhar, o horário de você voltar, o horário de você dormir, o horário de você se alimentar, o horário do seu banho, o horário da sua ginástica, quem sabe da sua academia. Você tem que ter o horário da sua vida espiritual. Você tem que parar. Você tem que marcar na sua agenda pelo menos 1 hora por dia. Esta hora é de Deus, eu e Deus. Quando a gente deixa de conversar com um amigo, a gente deixa de ver um amigo, a amizade vai acabando, o amigo vai ficando distante. Daqui a pouco você não procura mais o amigo não telefona mais para você, e a amizade vai se acabando. Com Deus também acontece isso. Se a gente não mantém essa amizade com Deus, pelo menos 1 hora por dia, a amizade com Deus vai se acabando. E você vai vivendo, como disse o Papa João Paulo II, como se Deus não existisse. Você acredita que Deus existe, você não é ateu, mas você acaba vivendo no dia a dia como se Deus não existisse. Por quê? Porque Ele fica longe de você. Existe uma filosofia chamada deísmo, né? Que é a filosofia da maçonaria, que acredita que Deus existe, o grande arquiteto do universo, mas esse Deus está lá longe, esse Deus não está nem aí com a gente, esse Deus foi embora, criou o mundo e deixou o mundo, como se diz, ao Deus dará. Não tem revelação, não tem Jesus Cristo, não tem nada, esse Deus foi embora, criou o mundo, entregou na mão dos homens e disse tchau. Não, nós não podemos acreditar no deísmo, nós temos que acreditar no teísmo. Theos quer dizer Deus. Deus está presente. Uma das frases maravilhosas que o Papa João Paulo II disse antes de morrer foi esta: não tenham medo, não tenham medo, porque o Senhor ressuscitado caminha conosco. Ele prometeu. Isso não é retórica, não é oratória vazia, é promessa de Jesus. Eis que eu estou convosco todos os dias até o último dia, até o fim do mundo. É a última frase do Evangelho de São Mateus, Mateus 28, 20. São Mateus encerrou o Evangelho dele com a grande promessa de Jesus: eis que eu estou. E eu acho interessante
Mateus colocar o verbo no presente. Ele não disse eis que eu estive, nem que eu estarei. Ele disse eis que eu estou. Hoje, agora, nesse momento da sua vida, eu estou. Então é preciso sintonizar com Deus. O que é sintonizar? Você tem a rádio, né? Você tem lá o botãozinho do rádio chamado dial, né? O povo diz dial, mas em inglês é dial. Ali no botãozinho do rádio você procura a estação que você quer. Quando deu na frequência, você pega. Opa, peguei a Canção Nova, peguei a Bandeirante, peguei a Jovem Pan, peguei. Você sintonizou. Deus também tem uma frequência que você tem que acertar a frequência dele com a sua. Aí você ouve a Deus e você fala e Deus responde. E como é que você busca essa sintonia com Deus? Você tem que parar, né? É a sua missa diária, é a oração do seu terço, meditado, sem correria, não é? Não pode rezar o terço assistindo novela. Eu tinha uma mulher que perguntou para mim se podia assistir o terço, rezar o terço assistindo novela. Eu digo, não pode. Você não vai sintonizar o coração de Deus. Desliga a televisão. Concentra, porque o terço é a meditação de toda a vida de Cristo, o rosário, do nascimento de Cristo até a ressurreição. Então você tem que meditar. Pegar a palavra de Deus e parar e meditar. A Lexio Divina. O que é a Lexio Divina? A leitura divina da palavra de Deus. A leitura orante da palavra de Deus. Você lê de novo, para, e agora você escuta Deus. O que Deus está me dizendo hoje nesta palavra? Entende? O que eu preciso mudar na minha vida em função dessa palavra que eu estou ouvindo aqui agora, na palavra de Deus? Porque São Paulo diz que a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, capaz de separar até a alma do espírito e discernir os pensamentos do coração. Ela deixa tudo nu aos olhos de Deus. Ninguém consegue se esconder de Deus diante da palavra de Deus. Entende? Então a primeira coisa que é preciso realmente para que Deus possa agir na nossa vida, transformar a nossa vida, nos fazer a imagem e semelhança de Jesus, é isso. O que Deus quer na nossa vida, gente? Deus quer fazer de cada um de nós imagem e semelhança de Jesus. Está lá na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. São Paulo diz lá em Romanos 8, 29, que Deus nos predestinou para sermos iguais a Jesus Cristo. O modelo da perfeição, o modelo da santidade, o modelo de filho de Deus, obediente a Deus. É isso que Deus quer. Então Deus precisa trabalhar na nossa vida, porque nós sabemos que o pecado original machucou nós todos, feriu a natureza humana. Não era para nós sermos egoístas, soberbos, não era para nós odiarmos ninguém, nós termos ciúme de ninguém, não era para haver esse sexismo exacerbado, não era para existir essa ganância, né, que maltrata tanto o mundo. Não era para haver tudo isso. Tudo isso é consequência do pecado. São Paulo diz em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, a dor, o sofrimento. Todo o sofrimento do mundo é culpa de todo o pecado do mundo. É por isso que Jesus veio ao mundo para quê? Para tirar o pecado do mundo. Como foi que João Batista anunciou Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, na cruz, com seu sangue. Ele pagou uma vida de valor infinito, uma vida de valor divina, para que o pecado de toda a humanidade pudesse ser perdoada por Deus. E entregou nas mãos da igreja esse perdão. Disse para os apóstolos: agora eu conquistei o perdão,
Então, no dia da ressurreição, no domingo, ele disse para os apóstolos: quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados, porque eu conquistei diante da justiça de Deus o direito de cada um agora ser perdoado por causa do meu sangue, da minha vida oferecida. Então Deus nos quer a imagem e semelhança de Jesus, o Filho perfeito do Pai. Deus quer que cada um de nós seja um filho perfeito. Você sabe que pelo batismo você se tornou filho de Deus, adotivo, filho no Filho. Como o Filho único de Deus se tornou nosso irmão, nós nos tornamos filhos adotivos de Deus através de Jesus Cristo. Então a teologia explica filhos no Filho. Mas esses filhos que somos nós, precisamos ser educados, trabalhados, evangelizados, santificados. Então Deus precisa que a gente pare diante dele. Vocês não vão encontrar nenhum santo na vida da igreja que não tenha sido de muita oração, mas muita oração. Gastavam 2, 3, 4, 5 horas por dia rezando. Não existe santo na história da igreja que não tenha sido de muita oração. Porque é o contato com Deus, é a comunhão com Deus que santifica a gente. O que faz você feliz quando você namora, ou quando você tem sua esposa, seu marido que você ama, a pessoa que você ama? O que te faz feliz? O que te faz crescer? É você estar com ele, estar com ela. Quase às vezes não precisa falar muita coisa, não, basta você estar com a pessoa. Então esse estar com Deus, diante do Santíssimo Sacramento, né? Na missa, na palavra de Deus, onde ele está presente, esse contato é o parar diante de Deus, para que a gente tenha condição então de deixar Deus trabalhar em nós, porque não é fácil Deus trabalhar em nós. Sabe por quê? Porque quando você não está ligado nele, em comunhão com ele, ele fala, você não escuta, ele fala, você não obedece. Vou fazer uma comparação. Todos vocês aqui, muitos de vocês têm filhos como eu. Quando o seu filho está brincando lá longe com os amigos, você quer dar um serviço para ele, você chama, ele não vem. Não é verdade? Porque ele está ligado lá nos amigos, no futebol, né? E você tem que ir lá, chamar de novo e ameaçar, vem cá, vai fazer isso, senão ele não vem. Por quê? Porque ele não está em comunhão com você, ele está longe. Ele está em outra, ele está na dele, ele não está na sua. Vocês entenderam? Muitas vezes nós não estamos em Deus, na de Deus, nós estamos na nossa realidade, nos nossos planos, nos nossos valores, que na verdade são os nossos egoísmos. Então Deus chama, fala, você vai à missa, você escuta a pregação, a homilia, e você volta para casa e continua brincando, e Deus chamando e você continua não escutando. Vocês entenderam? É preciso parar, dar o tempo que é de Deus, né? Para que Deus então possa trabalhar em nós, quebrar em nós as resistências que existem. A maior tentação deste mundo, gente, dizia um grande pregador na França, a maior tentação do mundo é não rezar, ou rezar mal. Santo Afonso de Ligório dizia, quem reza se salva, quem não reza se condena. Não é Deus que o condena, não, se condena. Santo Afonso de Ligório era doutor da igreja. Então, rezar, aprender a rezar. Eu escrevi inclusive um livro de oração, orações de todos os tempos da igreja. Gastei 5 anos fazendo uma pesquisa, pegando as orações mais importantes dos 20 séculos da igreja, e escrevi um livro, porque tem gente que diz assim, eu não sei rezar, então pega um livro de oração e abre e começa a rezar. Ali você tem as orações dos santos, as orações das ladainhas, você tem todas as orações que a igreja guardou no seu coração durante 20 séculos.
orações que foram amadurecidas no sol do sofrimento, do jejum, da oração, da perseguição, do martírio. Então você reza com a igreja. Então tem muitas maneiras de rezar, muitas maneiras de rezar, entende? Como é que a gente aprende a andar? Andando. Como é que a gente aprende a nadar? Nadando. Como é que a gente aprende a rezar? Rezando. Rezando, começa a rezar. Você vai rezar, aí Deus vai começar a agir em você. E o que é esse Deus agir em você? É você começar a entender que você precisa fazer a vontade de Deus na sua vida e não a sua vontade. Este é o grande trabalho que Deus precisa fazer em nós. A partir do momento que você parou, a partir do momento que você fez comunhão com Deus, Deus começa a te guiar. Deus começa a te guiar. Você não percebe, mas pelos acontecimentos da sua vida, Deus começa a mudar o rumo da sua vida. Às vezes você não entende, mas lá na frente, depois que passa 10 anos, 20 anos, você entende. Graças a Deus eu sempre fui uma pessoa de oração. Eu nasci numa família católica. Com 5 anos aprendi a rezar o terço e nunca mais na vida eu consegui viver mais sem meu terço. Nunca mais na vida. Quando eu era cadete na Academia Militar de Agulhas Negras, no intervalo depois do jantar, eu pegava meu terço, ia para o pátio da academia rezar meu terço sozinho. Quando eu fazia meu doutorado em física lá no ITA, no ônibus eu rezava meu terço. Graças a Deus eu sempre rezei. E quando eu olho para trás na minha vida hoje, com 63 anos, viúvo, com 5 filhos e 10 netos, eu faço uma análise da minha vida, eu percebo quantas coisas mudaram na minha vida, sem eu perceber, mas eu percebo que tem um caminho de Deus. Um caminho de Deus. Eu estava, por exemplo, no último ano da Academia Militar de Agulhas Negras, faltava um ano para receber a espada de oficial do Exército, né? Aí me tive uma crise de vocação e pedi para o general da academia para sair da academia. O general levou um susto. O general Meira Matos me disse: cadete, você tem tudo de excelente para ser um general do Exército mais tarde. Eu digo: mas general, eu não quero ser general, eu quero ser professor. Eu sinto aqui no meu coração que eu quero ser professor. Mas cadete, você vai jogar uma carreira fora, cadete. Eu digo: eu prefiro jogar uma carreira fora, general, do que jogar minha vida fora. E eu saí da academia militar, e eu fui estudar, fui fazer matemática, fui fazer física, e eu sou professor há 45 anos e muito feliz. Eu acho que é por isso que eu estou aqui. Eu acho que é por isso que eu estou aqui hoje, dando aula não mais de física, onde eu fiz meu mestrado e meu doutorado, mas dando aula de teologia, no seminário de teologia, dando aula para os pré-discípulos da Canção Nova, em Lavrinhas, em Queluz, fazendo as pregações aqui. Eu sou hoje mais do que nunca professor. Deus me queria professor. Então Deus me deu aquela coragem de um jovem de 20 anos, diante de um general do Exército, dizer para ele: eu quero sair, porque eu quero ser professor. E o general não acreditou em mim, ainda falou assim: tá bom, cadete, eu vou te dar 3 anos de prazo para você voltar para o Exército, se você não tivesse casado, porque cadete não pode ser casado, né? 2 anos depois eu já estava formado e já estava casado, com 22 anos, e não pude voltar para a academia. O que eu quero mostrar com isso, gente? Deus nos guia, Deus nos conduz. Depois eu fui ser professor, formei lá na Universidade de Itajubá, Universidade Federal de Itajubá, com 22 anos, fiz concurso público, passei, fiquei como professor da Universidade de Itajubá durante 7, 8 anos. E Deus me trouxe uma faculdade pequenininha aqui em Lorena, se chamava Faenquil. E alguma coisa dizia que eu tinha que ir, porque é a minha cidade. Os meus amigos disseram: você está ficando maluco? Você é concursado numa faculdade federal, com salário garantido, você está casado, você vai trocar tudo isso para uma faculdadezinha
do interior de Lorena, eu vou. E vim. Fiquei 20 anos nessa faculdade como diretor. Você sabe o que é essa faculdade hoje? Essa faculdade é um campo da USP aqui em Lorena. Nós transformamos aquela faculdadezinha desse tamanho num campus universitário da USP, que tem hoje 8 cursos de engenharia. Deus me queria aqui. E Deus me trouxe para... Eu acho que Deus me queria perto da Canção Nova. Por isso que Ele me trouxe aqui. Porque a partir do momento que eu deixei Itajubá, que é Minas Gerais, e eu vim aqui para Lorena, que é a 15 quilômetros de Lorena, eu passei a trabalhar direto aqui na Canção Nova. Foi mais de 30 anos. Há mais de 30 anos que eu estou no conselho de diretor da faculdade, da Canção Nova. Há mais de 30 anos que eu faço programa no coração da igreja, que faço pregações. Há mais de 30 anos. Conheci Padre Jonas há 40 anos atrás, em Lorena, no colégio. Então eu acho que Deus me queria aqui. E aí o Padre Jonas vivia me dizendo assim: Felipe, eu quero que você venha para a Canção Nova. Eu quero que você largue a faculdade. Você já trabalhou muito para a ciência. Eu quero que você venha trabalhar full time para Deus. Eu digo: Padre, só que tem uma coisa, Padre, eu tenho 5 filhos para criar. E eu não vou querer que o senhor mantenha a faculdade dos meus filhos com o dinheiro da Canção Nova. Eu não vou querer isso. Então o senhor espera. A hora que meus 5 filhos se formarem, que eu aposentar, aí eu venho para a Canção Nova te ajudar. Isso aconteceu em 2005. Meu último filho se formou dentista, uma médica, 2 engenheiros, 2 dentistas. Aí eu vim. Trabalho, ajudo a Canção Nova aqui no que eu posso. Hoje eu sou um professor só das coisas de Deus. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Até 2005, a minha vida era uma vida de pesquisador, de cientista. Eu viajava pelo mundo inteiro em congressos de física, congressos da área que eu estudei, de ciências aeroespaciais e eletromagnetismo e etc. Eu sou do campo da física, da matemática. No ano 2005, eu engavetei tudo, E na minha biblioteca, onde eu trabalho, só estão os livros de religião, de teologia e etc. Então, quando eu olho para trás, nos meus 63 anos de vida, eu vi que Deus tinha uma meta para mim. A meta para mim era estar aqui, hoje, na Canção Nova, escrevendo um livro, pregando, dando aula, respondendo milhares de e-mails para as pessoas, tirando dúvida, fazendo programa na rádio, na televisão. Vocês estão entendendo? Deus guia. Eu não sabia que nada disso ia acontecer na minha vida. A única coisa que eu queria na minha vida, quando eu me casei, era ser um bom pai de família, um bom marido, um bom profissional, e pronto. Eu nunca pensei na minha vida de escrever um livro, de fazer uma palestra, de andar pelo mundo. Nunca, nunca, nunca. Deus foi fazendo. Deus foi fazendo. É graça de Deus, é dom de Deus. São Tiago diz que toda dádiva boa, todo dom perfeito desce do Pai das luzes, para nós. Ninguém pode ficar vaidoso, orgulhoso, se achando, Ele se acha, Não. Quando as pessoas dizem para mim assim: professor, eu gosto de ler seus livros, professor, eu gosto da sua palestra, professor, eu gosto da sua aula, eu digo: bendito seja Deus, obrigado, Senhor, obrigado, porque tudo é graça. Eu não sou capaz de produzir a graça de Deus, eu sou capaz apenas de cooperar com a graça de Deus. Aí é a nossa parte, você estar atento. Deus derrama a chuva, mas se você não preparar o terreno para a chuva cair na lavoura, na terra boa, na semente semeada, não vai nascer nada. Vocês entenderam? A gente não é capaz de fazer de chover, mas nós somos capazes de preparar a terra e jogar semente na terra e esperar a chuva. E a chuva vem. Mas se você deixar a sua terra lá, abandonada, a chuva vai nascer e não vai nascer nada. A chuva vai cair e não vai nascer nada. Então, Deus quer que a gente faça a nossa parte, cooperar com a graça, trabalhar para que a graça que vai cair floresça. Entenderam? Muitas pessoas me perguntam assim: como é que eu faço para fazer a vontade de Deus? Olha, eu recebi tanta pergunta assim que eu escrevi um livro.
Como fazer a vontade de Deus. Escrevi, porque eu só escrevo um livro quando eu percebo que tem uma demanda, ou seja, tem uma procura em cima. Aqui eu coloco como é que a gente faz a vontade de Deus. É claro que numa palestra só a gente não consegue colocar tudo isso, mas eu queria aqui colocar algumas coisas. Eu fiz um resuminho aqui bem rápido. Primeira coisa, o mundo se perdeu porque Adão e Eva não fizeram a vontade de Deus, está certo? Deus disse para Adão e Eva: não comam dessa fruta, essa fruta da árvore do bem e do mal, não comam. Vocês podem comer de todas as frutas do Éden. Claro, gente, isso é uma parábola, está certo? Isso é uma alegoria, uma história para a gente entender uma verdade religiosa. Deus disse: não toque naquilo que é direito de Deus. É o significado da árvore do bem e do mal, ou seja, o bem e o mal, quem decide é Deus, não é você. O que é o pecado original? O homem quer ser Deus, ele quer fazer os mandamentos, ele não quer seguir os mandamentos de Deus. Não é o que acontece hoje. Que mandamento de Deus? Deus já era, né? Como diz o Papa Bento XVI, o mundo moderno estabeleceu-se um padrão que não tem mais lugar para Deus. E João Paulo II disse: o mundo vive como se Deus não existisse. Como se Deus não existisse. Basta ver as notícias de rádio, de jornal, de televisão. Quanta ofensa a Deus. É casamento homossexual, é um sexismo deslavrado, é uma prostituição. Gente até treinando prostituta lá em Belo Horizonte para falar inglês, para receber os prostíbulos na Copa do Mundo. Gente matando, gente roubando, gente corrompendo, gente assassinando. Deus não existe. Deus não existe nessa sociedade. Então o pecado entrou no mundo desde Adão e Eva, porque o homem não quer fazer a vontade de Deus. Deus diz uma coisa, o homem diz não. E aí a gente entende por que Jesus veio para dizer sim. Sim, Pai, sim, até a morte e morte de cruz, São Paulo diz. Ele foi obediente, além de se fazer homem, fez-se mais ainda, fez-se escravo. Obediente até a morte e morte de cruz. Obediente até a morte e morte de cruz, São Paulo diz. Por que São Paulo destaca isso? Porque a pior morte que havia no tempo de Jesus, a morte mais dolorosa era esta que está ali. Era tão horrível a morte na cruz. Você imagina você morrer pregado por 3 pregos durante 3 horas em agonia. Indescritível. Indescritível o que Jesus sofreu. Teve um médico francês chamado Pierre Barbet, que escreveu um livro, A Paixão de Cristo, segundo o cirurgião, da Edições Loyola. Pierre Barbet, 25 anos ele estudou a paixão de Cristo, ele crucificou cadáveres para ele entender o que o Cristo passou na cruz. E o Pierre Barbet diz que ele não conseguia mais fazer a via sacra, porque ele desmaiava no meio da via sacra, porque como ninguém ele entendia o que o Cristo sofreu. Obediente até a morte e morte de cruz. Por que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz? Para desatar o nó da desobediência do primeiro Adão. Vocês entenderam? Por que Maria foi a serva obediente do Senhor? Eis aqui a serva, a escrava do Senhor. Faça em mim o que o Senhor quiser, a minha vida te pertence. Por quê? Porque, diz os santos padres da igreja, Eva precisava desatar o nó da desobediência. Maria precisava desatar o nó da desobediência de Eva. Uma primeira virgem estragou a humanidade, uma outra virgem trouxe a salvação. O primeiro Adão lançou a humanidade nas trevas, o novo Adão trouxe a humanidade de volta para Deus. Por quê? Porque obedeceu a Deus. Então vocês estão vendo como é importante obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Nesse livro que eu escrevi, eu coloco um capítulo dizendo assim: Jesus fez a vontade do Pai.
E eu listei ali pelo menos umas 10 passagens dos evangelhos, onde Jesus faz a vontade do Pai. Jesus diz, claro, eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Lá no João 4, quando diante do poço de Jacó, naquelas samaritanas, os apóstolos perguntaram para ele, o senhor não vai comer alguma coisa? É a hora do almoço? Ele dizia, eu tenho um alimento que vocês não conhecem, meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Meu alimento, minha vida, minha motivação, minha força, minha garra, minha fé está em fazer a vontade do meu Pai. Quando aquela mulher emocionada lá, viu Jesus pregando, aquela mulher emocionada disse assim, bem-aventurados os seios que te amamentaram e o ventre que te trouxe. O que foi que Jesus respondeu? Antes, felizes aqueles que fazem a vontade de Deus. A Bíblia está repleta, o Novo Testamento está repleto de situações em que Jesus repete isso. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. O Pai enviou o Filho enviou a igreja para salvar o mundo. E na hora extrema da morte, lá no Getsemane, no Horto das Oliveiras, quando a humanidade de Jesus estremeceu diante da paixão, claro, Jesus chegou a pedir, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Mas como é que Jesus terminou a oração? Não faça o que eu quero, faça a tua vontade. E Jesus sabia que a vontade do Pai era a cruz, porque ele precisava apresentar a justiça de Deus, o resgate da humanidade inteira. Jesus foi até o último instante da vida fazendo a vontade de Deus. Na cruz, qual foi a última coisa que Jesus disse antes de morrer? Consumatum est. Tudo está consumado. Pai, cumpri toda a tua vontade. Agora, Pai, recebe o meu espírito. E morreu. Estão entendendo? Como é importante a gente fazer a vontade de Deus. Não é fácil para você, não é fácil para mim. Por isso, nós temos que parar, ter comunhão com Deus, porque o que dá a nós motivação e força para fazer a vontade de Deus? É a meditação, é a oração. Por isso que eu gosto de escrever muitos livros, porque na Bíblia a gente reza. O que os livros fazem? Os livros ajudam a gente meditar. Porque muita gente lê a Bíblia e não entende, mas quando você lê um livro que desdobra um assunto, então você medita, entendeu? Você medita, você para, aí você começa a entender, não é por isso. E quando você entende, você compreende, você compra aquela ideia, você tem motivação. E um homem motivado vai à lua. Eu costumava dizer para meus alunos na universidade que o mais importante não é o professor ensinar, é o professor motivar o aluno. Porque um homem motivado, ele vai à lua. Sem motivação, ele não atravessa a rua. O que eu vou fazer lá do outro lado da rua? Não tem nada para eu ver lá. Mas se eu disser, meu amigo, tua amada está na lua, ele pega um foguete e vai atrás. Entendeu? Então, essa motivação de querer fazer a vontade de Deus acontece quando você sente a importância de fazer a vontade de Deus. Todos os santos fizeram a vontade de Deus. Por exemplo, eu citei Santo Afonso de Ligório, né? Nesse livro eu coloco uma página inteira de Santo Afonso de Ligório. Santo Afonso de Ligório dizia assim: o importante é fazer a vontade de Deus, não importa se você vai ser aplaudido ou se você vai ser vaiado, não importa. E quando você faz a vontade de Deus, se você for vaiado, você fica em paz. Se você for aplaudido, você vai ficar em paz do mesmo jeito, porque você não está buscando a glória dos homens, você está buscando a glória de Deus. Entendeu?
É muito bonito. São Francisco de Sales, outro doutor da igreja, foi bispo de Genebra lá no século XVI, gigante São Francisco de Sales, que inspirou São João Bosco, né? Por isso que São João Bosco criou a congregação dos padres salesianos, porque baseada na inspiração de São Francisco de Sales. São Francisco de Sales dizia assim: o mais importante não é você fazer a penitência que você escolhe para fazer, não. O mais importante é você aceitar a penitência que Deus permite que chegue até você. Entendeu? Quem de vocês não tem problema nenhum? Levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Nem eu. Todos temos problemas. O que são os problemas? Circunstâncias da vida, é a vida. O que São Francisco de Sales quis dizer? É mais importante você acolher esse sofrimento que Deus te manda, e você fazer esse sofrimento matéria-prima da sua salvação, do que você dizer assim: hoje eu vou fazer um jejum, hoje eu vou. Claro, isso é benemérito, a igreja recomenda o jejum, a esmola, a oração, claro, a igreja chama de remédios contra o pecado. Eu não estou desvalorizando isso de jeito nenhum. Mas São Francisco de Sales dizia assim: tem muita gente que faz jejum, tem muita gente que reza, tem muita gente que dá esmola, mas quando acontece alguma adversidade, alguma tribulação, aí fica revoltado com Deus. Não, está errado. Está errado. Ele dizia assim: quando você vai no médico e você está doente, é você que diz para o médico qual é o remédio que você vai ter que tomar? Não, é o médico que diz para você: você vai ter que fazer uma cirurgia. Ai, doutor, você vai ter que tomar essa injeção, você vai ter que fazer esse exame. Não é você que diz para o médico, é o médico que diz para você. Então, diante de Jesus, nós somos pacientes. Jesus é o médico. É o médico que diz para nós o que nós precisamos. Não é? É por isso que São Francisco de Sales diz: aquilo que Deus permite que nos atinja, entendo que Deus não é o autor do mal, Deus não pode criar o mal, e Deus não pode mandar o mal para ninguém. O mal está no mundo, por culpa da fraqueza da natureza humana e por culpa do pecado da humanidade. Eu já expliquei. Bom, Deus pode, por milagre, fazer com que eu não seja atingido pelo mal, mas o milagre é uma coisa extraordinária. O milagre Deus não faz a toda hora, porque se Deus ficar fazendo milagre a toda hora, Deus desrespeita a própria natureza, as leis da natureza que Ele estabeleceu. O Salmo 113 diz assim, que os céus pertencem a Deus, mas a terra Ele a deu aos filhos de Adão. O que quer dizer isso? Os céus pertencem a Deus, mas a terra Deus deu aos filhos de Adão. Quer dizer, nós é que cuidamos dessa terra, nós é que criamos o bem, o mal, o sofrimento, a alegria ou a tristeza. Nós, a terra, porque Deus nos deu inteligência, liberdade, vontade, consciência, capacidade de amar, cantar. Com toda esta bagagem intelectiva, com todas essas faculdades intelectivas que Deus deu para cada um de nós, ou nós transformamos o mundo num paraíso, ou nós transformamos o mundo num inferno. E Deus não pode ficar interferindo nisso a toda hora. Deus não pode, a partir do momento, por exemplo, que um assassino puxa um revólver para te dar um tiro no outro, Deus não pode colocar a mão na frente da bala e impedir que a bala atinja o inocente. Por quê? Porque Deus estabeleceu uma lei. A lei que faz a arma funcionar, a lei que faz tudo, e Deus não pode romper a lei da gravidade. Se alguém salta lá do 10º andar para suicidar, Deus não vai correr e colocar a mão embaixo. Por quê? Porque Ele criou uma lei, a lei da gravidade. Todos os corpos são atraídos para o centro da terra. Se cair, caiu. Deus não vai. Por quê? Porque senão desrespeitaria o projeto dele, que é a terra, e Deus nos desvalorizaria. Vocês estão entendendo que Deus nos desvalorizaria? Deus dizia: vocês não são de nada, vocês são um boneco. Tudo que vocês fizerem, eu vou entrar no meio e vou atrapalhar. Não, Deus nos leva a sério. Deus nos leva a sério.
eu vou dar a vocês inteligência, liberdade, vontade, fé, capacidade de amar. Agora, o que vocês fizerem de errado, vocês vão arcar com as consequências. Vocês entenderam? Então, por causa disso, gente, muitas vezes o mal nos atinge. E o mal que me atinge não é necessariamente culpa do meu pecado. Às vezes é culpa do meu pecado. Se eu sou um beberrão, se eu sou um drogado, eu vou me matar, e o mal é culpa minha mesmo. Mas muitas vezes o mal é culpa do mundo, e nós somos uma solidariedade. Isso cai em cima de todo mundo. Entenderam? Então São Francisco de Sales dizia: se o mal te atingir, se o sofrimento te atingir, faça de tudo para você se livrar dele, porque Deus não ama o sofrimento, não. Deus não é autor do mal, não. Você tem que ir ao médico, você tem que tomar remédio, você tem que... e todos nós fazemos isso. Agora, quando não tem jeito, então aceite a vontade de Deus. Não é vontade de Deus no sentido de que Ele está mandando sofrimento para você, não, no sentido apenas que Ele está permitindo, sem uma ação extraordinária dele, sem um milagre dele, que o mal te atinja. Mas aí tem uma coisa de São Francisco de Sales: desse mal Ele vai tirar um bem, você pode ter certeza. Santo Agostinho dizia uma coisa espetacular, duas coisas espetaculares que Santo Agostinho dizia, porque ninguém como Santo Agostinho investigou a questão do mal. Santo Agostinho, ele se tornou maniqueísta, uma heresia que havia no tempo dele, porque ele achava que o maniqueísmo oferecia para ele uma solução da questão do mal. De onde vem o mal? Ele dizia: eu me angustiava com esse problema. Ele se tornou maniqueísta. O maniqueísmo era aquela heresia misturada com o gnosticismo que veio da Pérsia, né, lá por volta do século II. E o gnosticismo ensinava que havia dois deuses no mundo: um Deus bom e um Deus mau. Primeiro erro, né? Que só existe um Deus e Deus é bom, não existe dois deuses. Era o primeiro erro do maniqueísmo. Então Santo Agostinho entrou naquela lorota de que o Deus do mal era gerador de todo o mal e o Deus do bem era gerador de todo o bem, e esses dois deuses ficavam brigando no coração do homem. E Santo Agostinho dizia: entendi a questão do bem e do mal. Só que não satisfez a cabeça daquele homem, a potência intelectual dele. E Santo Agostinho só encontrou a resposta mesmo da questão do bem e do mal quando ele encontrou o Evangelho. Aí, quando ele encontrou a igreja, quando ele se converteu, que ele foi ouvir as conferências de Santo Ambrósio, doutor da igreja, que era bispo de Milão, onde Santo Agostinho era o orador do rei de Milão, o imperador do império. Santo Agostinho era o cara. Mas ele ia ouvir as pregações de Santo Ambrósio. Santo Ambrósio era um homem letrado, sabia o grego, sabia o latim, conhecia as obras de Aristóteles, conseguia as obras de Platão. Então Agostinho babava de ouvir a oratória da literatura clássica antiga de Santo Ambrósio. Mas aí Santo Ambrósio foi fisgando Santo Agostinho. Foi fisgando. Santo Agostinho se tornou um cristão. Até que no dia derradeiro da conversão dele, ele disse que estava na casa dele, tinha um evangelho em cima da mesa, né? E ele ouviu uma voz de criança cantando assim: Agostinho, toma e lê. Toma, pega e lê. Ele escutou um canto misterioso de criança no ouvido dele. E ele foi lá, pegou o evangelho caiu lá abriu, caiu na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo parece que 17, e dizia assim: a noite já vai avançada, abandona as trevas, porque o dia já vai raiar, entrega-te a Jesus Cristo e Ele te levantará, né? Santo Agostinho estremeceu, caiu num pranto, caiu num choro compulsivo.
Foi um verdadeiro batismo no Espírito Santo. E esse homem não quis saber de mais nada a não ser de Jesus Cristo. E se tornou o grande padre, bispo, santo, doutor da igreja, um dos homens mais importantes da história da igreja até hoje. E aí ele disse esta frase: se Deus não soubesse tirar o bem do mal, Deus não permitiria nenhum mal nos atingir. Isso é um consolo para nós, gente. Todo o mal que te atinge, pode ter certeza que ainda que você não entenda, ainda que você chore muito, mas se é um mal que você não consegue vencer, nem com a medicina, nem com isso, nem com aquilo, nem com dinheiro, você pode ter certeza que desse mal Deus vai tirar um bem. É claro que na hora a gente chora, derrama lágrimas e o coração sangra, mas a gente tem que viver aquilo que diz lá o livro do Eclesiástico, né? O livro do Eclesiástico diz: aceita tudo que te acontecer. Não está lá no Eclesiástico 2? Aceita tudo que te acontecer. E a gente tem que viver isso na hora difícil, na hora da dor, na hora da angústia. Santo Afonso de Ligório dizia assim: vale muito mais um bendito seja Deus quando você está sofrendo, você está mergulhado na tribulação, na angústia, no desespero, no beco sem saída, onde você não entende nada, parece que o céu sumiu e parece que Deus desapareceu. Santo Afonso de Ligório diz: vale muito mais um bendito seja Deus nessa hora, do que 1000 louvores que você dê a Deus quando tudo estiver bem. Entenderam? Porque a fé, gente, a gente prova na prova. A fé a gente não prova quando não tem prova. Quando eu era professor, ainda sou, né? Só que agora eu fiquei mais velho, fiquei mais mole um pouco, né? Mas quando eu era professor lá na universidade, os alunos diziam: professor, o senhor vai dar essa prova de física difícil? Eu digo: vou, difícil. Mas professor, pelo amor de Deus, eu digo, não é que eu vou dar difícil, eu vou dar uma prova justa. Se você souber 100% da matéria que eu ensinei, você vai tirar 10. Se você souber 50%, você vai tirar 5. Se você não souber nada, eu vou te dar um lascado de um 0. Sem dor na consciência. E eu fazia isso. Chamava lá o primeiro, nota 10, parabéns. Aí eu dizia assim: se esse camarada tirou 10, por que o resto não tirou também? Fui justo, alguém tirou 10, era possível entender tudo que eu expliquei. Entenderam? Então eu dizia para eles: prova que não prova, não é prova. Eu digo, se fosse para dar uma prova facinha, para dar 10 para todo mundo, eu nem dou prova, já lasco 10 na caderneta aqui para todo mundo, não vou perder meu tempo de preparar a prova, aplicar a prova, corrigir a prova. 3 sofrimentos na vida do professor, né? Preparar a prova, aplicar a prova e corrigir a prova. Que tempo danado perdido, né? Se for para fazer isso, eu já dou 10 para todo mundo, manda vocês embora. Não, prova que prova não é prova. Então a nossa fé também é provada. Deus quer saber qual é o nível da sua fé. Se você está na fé no nível 1, se a sua fé está no nível 5, ou se a sua fé está chegando lá na fé dos santos. A sua fé está no nível 1 se você é aquele que a namorada te abandonou, você abandona Deus também. Deus é o culpado disso. Não vou mais na missa, não vou mais rezar, não quero mais rezar o texto, porque eu pedi tanto a essa namorada, a namorada foi embora. Briga com a namorada, briga com Deus, como se Deus fosse culpado disso. Deus de repente está te salvando de um péssimo namoro, você não está entendendo. Você de repente não está entendendo, cara. Porque Deus tem todas as cartas do passado, do presente, do futuro na frente dele, você não tem. Não discuta com Deus. Esse é aquele que tem fé de nível 1. Aquele que tem fé de nível 5 é o que fica lá no mais ou menos, né? Ele briga mais ou menos com Deus. Não chuta a canela de Deus, mas também não abraça a Deus.
não é capaz de dizer: Senhor, louvado seja por isso que aconteceu. Não pelo mal que me aconteceu, mas pelo bem que o Senhor vai tirar desse mal. Aí tem o de nível 10. O de nível 10 é o Abraão, é Nossa Senhora. A gente coloca como nível 10 da fé, Abraão, Nossa Senhora. Deus chamou aquela menininha de 15 anos de idade, do fim do mundo da Galileia, a menor península do Império Romano, e o anjo aparece para ela. Que susto! São Lucas diz que ela levou um susto. E o anjo disse: não temas, Maria. Não, você achou graça diante do Senhor. Olha que coisa espetacular. São Luís de Montfort diz que foi a única pessoa que achou graça diante de Deus. Deus se encantou, Deus se enamorou por ela, e Deus fez uma proposta, não é? Você vai ser mãe do Filho de Deus, do Altíssimo. Ela não entendeu nada. Mas eu não sou nem casada, eu não vou ter vida sexual com ninguém, como é que vai acontecer isso? Calma, a sombra do Altíssimo vai te cobrir, e pelo poder do Espírito Santo você vai conceber, e o seu filho vai ser o Filho do Altíssimo. Eu acho que Maria pensou que estivesse sonhando, que todas as mulheres de Jerusalém esperavam que ela pudesse ser um dia a mãe do grande Messias esperado. As rainhas judias esperavam: será que serei eu a mãe do Messias? E o anjo vai lá no fim do mundo da Galileia, a ponto, daquele apóstolo perguntar para o outro: será que pode sair alguma coisa boa da Galileia? Saiu o Salvador do mundo. Maria disse: sim, faça-se em mim, fia-te, faça-se. E depois Abraão que levantou a mão para sacrificar o Isaque, porque Deus mandou, naquela cultura babilônica de onde o Abraão vinha, que era normal os pais sacrificarem os filhos aos deuses. Deus colocou Abraão à prova: sacrifica teu Isaque, o filho único, prometido depois de 25 anos. E Abraão levantou o cutelo, a faca. Na hora o anjo segurou a mão de Abraão. Abraão passou na fé. São Paulo diz que foi justificado pela fé. É essa justificação que Deus quer, entende? Então, na hora do sofrimento, diga: Senhor, não estou entendendo, estou sofrendo, estou chorando. E pode chorar, porque as lágrimas são tributo da natureza. Nós não conseguimos segurar as lágrimas, deixa chorar, mas diga: bendito seja Deus. Eu já contei aqui e repito, eu passei por essa experiência recentemente. Perdi minha esposa depois de 40 anos. Uma mulher que me deu 5 filhos, 10 netos. Mas por graça de Deus, por graça do Deus Todo-Poderoso, ela morrendo segurando nas minhas mãos, eu pude dizer: bendito seja Deus. Deus dá, Deus tira, bendito seja Deus. É melhor para ela e é melhor para mim, embora agora eu não entenda nada, e a natureza cobre o tributo das minhas lágrimas. Deus sabe o que faz. Isto é a fé. Esta é a prova de fé que Deus vai fazer nós todos passarmos, e que a gente deve pedir a graça dele, da gente saber dizer para ele nessas horas: bendito seja Deus. E pode ter certeza que Deus te dará a paz, Deus te dará o consolo. Eu estou em paz, eu estou consolado. Minha filha perguntou para mim: pai, não acredito que o senhor fique nessa casa grande sozinho. Eu digo: minha filha, estou com Deus, com Nossa Senhora, feliz, trabalhando como nunca, em paz, dormindo perfeitamente. Quando você aceita a vontade de Deus, Deus te dá a sua paz. Amém.